Boa noite, pessoal. Estamos voltando. Quarto bloco, angústias. Bom, primeira coisa, para começar, angústia, dessa perspectiva, não é angústia em Kierkegaard, angústia em Heidegger, angústia, a condição da arte, de sofrimento humano. Não, aqui angústia é um canal de psicologia, de saúde emocional, foco em ansiedades, conflitos que atrapalham ou paralisam a vida. É desse tipo de angústia que a gente está falando. Então vamos voltar lá para trás. Lembra do psiquismo? O mundo intuitivo, as zonas, as áreas, perceber, sentir, pensar, que formam nossa intuição, nosso psiquismo nos primeiros anos de vida. Sempre acontece alguma coisa que não foi tão ok assim, e aí algumas zonas ficam ali bloqueadas, causando os traços estruturais neuróticos que vão trazer depois as angústias patológicas. Ok, passou. Todo mundo tem isso. Seguiu, criança, introjetou os traços, né, dos cuidadores, começou a imitar os comportamentos, está indo, estudou um pouco mais ou menos, brincou um pouco mais ou menos, foi formando uma identidade, né, ou um ego, que já é uma palavra bem popularizada. Vamos chamar isso de parte saudável, porque é o que vai fazer com que a pessoa vá crescendo, organizando as coisas que ela sabe sobre ela, os conceitos, valores, ideias que formam o João, e vai aprendendo a lidar com os conflitos. Conflito, gente, uma coisa que pode ser muito trivial para um adulto, né? Eu quero um sorvete agora. Para criança, não é um desafio, né? Se o pai decide não vai tomar um sorvete agora, ela vai ter que entubar, né? Se frustrar e esperar e tentar criar estratégias para conseguir o sorvete e tal. E aí, assim, ela vai começando a criar a parte saudável dela, isto é, condições de correr atrás, de satisfazer os desejos e necessidades dela e de sobreviver. Isso é importante porque parte saudável ou ego é a forma como a gente vai estar na vida. Mas o ego também é aquele que vai impedir que aquelas zonas ali bloqueadas venham à tona, criando aquelas angustiazinhas que ficam dentro das gavetinhas que vêm depois nos sonhos. Ok. Bom, me perdi. Agora vamos para a parte não saudável. Sintomas, adoecimentos de origem emocional, que a gente não sabe porquê, faz todos os exames. Isso aí vai surgir, depois de um certo tempo, em conflitos que a gente vive na nossa vida presente, que remetem a gente àquelas vivências ou aquelas memórias lá de trás que a gente nem lembra mais, mas que causam agitação, ansiedade, sintoma, alguma doença de emocional ou algum sofrimento de emocional. Ele traz angústia. Cara, me perdi. Por que você está dizendo tudo isso? Só para concluir dizendo o seguinte: dessa perspectiva, entrar em contato com angústia, ser capaz de lidar com conflitos é super importante e saudável. Viver e ser angustiado nunca é saudável. E aí, qual o critério para saber por onde começa e termina isso? O critério é o nível de sofrimento que traz para a pessoa. Isso define um adoecimento como emocional. O que é angústia? Vamos definir angústia. A lá Laplanche, Freud, é a reação de um indivíduo a qualquer situação que em algum nível seja traumática. As angústias a gente divide na escola em 3 tipos: circunstanciais, patológicas e existenciais. O que é uma angústia patológica? É a reação a uma memória disparada por um conflito agora no presente, né, que ela nem sabe, mas que gera uma aflição ou uma ansiedade completamente desproporcional. O tal medo da barata, de avião, não poder subir no elevador, enfim, aqui estou dando exemplos de fobias, mas podem ser outras coisas. Essas reações acontecem porque o conflito que ela está vivendo aqui no presente, ou a situação disparadora, remete a uma memória lá de trás, de alguma coisa que ela ainda não sabe o que, mas que traz para ela a sensação muito interna de ameaça. E aí gera uma angústia e uma ansiedade danada. Então, isso sempre é remetido a uma memória lá de trás, alguma situação, alguma emoção que ficou mal resolvida, guardada na gavetinha, lembra? Vai voltar depois em sonhos e etc. Isso aí a gente chama de e lembro. E aí
Gera, portanto, lembram disso? Uma expectativa ansiosa, não uma expectativa normal sobre as coisas que a gente não sabe, que a gente precisa arriscar, mas uma expectativa ansiosa. A gente vai chamar todo esse quadro de angústia patológica. Se for mais fácil para decorar, angústia neurótica. O que define esse tipo de angústia? Ela é uma angústia que vem de mundo interno, ela é gerada por impedimentos que vêm de dentro da gente, que a gente cria. E ela é sempre desproporcional à situação. Não é? Isso gera também um grande desconforto na pessoa e para os outros. É o tal do medo da barata, do elevador, esses são os mais óbvios, mas já vão ter muitos outros. Angústias circunstanciais. Esse é fácil. Critério para definir isso são impedimentos que, ao contrário da patológica, esses vêm de mundo externo, né? E são proporcionais ao conflito ou ao nível de ameaça real à integridade física e moral da pessoa. Então vamos pensar assalto, perda de emprego, de entes ou pessoas queridas, ser excluído de grupo que é importante pra gente, não poder sair porque os pais não deixam, enfim, tudo isso são impedimentos, nãos que vêm de fora e que geram angústia na gente. Essas vão ser sempre angústias que a gente vai chamar de circunstanciais. A nossa compreensão de angústia é bem próxima a Freud. Então a gente definiu a angústia e Freud chamava de angústia real isso que a gente está chamando de circunstancial. E chamava de angústia automática isso que a gente está chamando de angústia patológica. A gente, na AP, o Vitor, na verdade, propõe um terceiro tipo de angústia, que na minha visão incrementa as definições ou as propostas de Freud. A terceira angústia é a angústia existencial. A angústia existencial começa a surgir da necessidade de traçar um plano diretor para a vida, de dar um rumo para a vida, de dar, se você quiser, sentido e propósito, enfim, um plano que te defina, que defina qual o rumo que você vai dar para a vida. Essa angústia também é considerada, na escola, da forma como a gente pensa, uma angústia de mundo externo, porque a vida vai demandando que você se organize, dê um rumo e entenda o que você vai fazer. Ela vai aparecer naturalmente quando tiver na fase do desenvolvimento, ou na hora de você traçar e entender que rumo você vai dar para a sua vida. E quando, mais lá para frente, esse rumo, o plano diretor, for quebrado por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Então a gente pode pensar várias, que também são angústias circunstanciais, as mesmas, perder emprego, ter que mudar de cidade, país, perder entes queridos e várias outras coisas que também são angústias do momento, reais, circunstanciais, mas o critério para a gente chamá-las de angústia existencial é o seguinte: as pessoas se sentem sem chão quando isso acontece. Acabou com o que definia a identidade dela, se sentem desorientadas, sem rumo, sem alicerce de sustentação, né? Então eu sempre fui esposa, mãe e agora de repente eu não tenho mais marido. Eu sempre fui o diretor da empresa e agora eu tô envelhecendo e tal. Eu sempre fui o seu fulano, não sei, dono da confeitaria, tenho 4 filhos, minha mulher, e de repente essa situação não existe mais, eu não sei mais quem eu sou. Muito bem, não se preocupem, tá? Em ficar decorando tudo isso vai ficar cada vez mais natural com o tempo. Só para concluir, 3 angústias: patológica, circunstancial e existencial. Vou usar uma frase do meu professor. O Vitor costuma dizer que a angústia é o motor da psicoterapia, né? Sem ter a pista da angústia, o processo de aprofundamento ainda não começou. Antes que o meu alter ego chegue aqui e diga: pô, tá dizendo que terapia que não lida com angústia não é terapia? Nada disso. Tá dizendo então que essa é melhor? As que falam porque você tá dizendo que não começou sem angústia? Nada disso. Eu tô dizendo que psicoterapias cujo foco tá na compreensão da origem do conflito precisa naturalmente do conflito, não é? E na base de todos os conflitos tem angústia. Tá. Mas e aí, eu sou psicólogo, eu sou psiquiatra, a pessoa não tá angustiada, o que eu faço? Então manda ela embora? Não.
do jeito que a gente trabalha, você tem duas possibilidades. Deve ser parecido com os colegas. A gente diz que a gente pode cavar a angústia quando ela não está aparecendo. O termo técnico para isso é mobilizar a angústia. E para isso, no nosso jeito de trabalhar, a gente usa algumas técnicas que vêm do psicodrama. Ou a gente também pode esperar, né? Ela está muito escondidinha, o termo técnico, ela está evitada e a gente vai esperar, em algum momento ela vai aparecer. E aí o nosso papel como profissional é estar ligado e trazer ela à tona, ok? Para os próximos episódios, como é que as angústias aparecem na adolescência. Aguardamos vocês, fiquem com a gente, deixem seu polegar.